Sísifo é um ser da mitologia grega que possui uma história bem interessante. Ele foi condenado pelo próprio Zeus a rolar um gigantesco pedregulho morro acima por toda a eternidade. E para adicionar um toque de crueldade nesse castigo, toda vez que ele chega ao topo da montanha, a pedra rola morro abaixo e ele tem que recomeçar a sua jornada do zero. Mas o que afinal o Sísifo fez para merecer um castigo tão cruel? E por que esse castigo tão peculiar parece tão familiar para nós mortais? E também estamos aparentemente condenados a uma batalha interminável que parece não levar a lugar algum? E o mais importante, por que a solução para esse dilema, segundo o filósofo Camus, é imaginar um Sísifo feliz? É sobre tudo isso que nós falaremos hoje. Olá, eu sou o Guilherme e eu sei que a grande maioria de nós só conhece a parte final desse mito de Sísifo, que é justamente o castigo que ele recebe de rolar eternamente essa pedra morro acima. Então vamos começar esse vídeo do começo e vamos entender o que o Sísifo fez para merecer esse destino. E o mito clássico nos conta que Sísifo foi o fundador e o primeiro grande rei da cidade de Éfira, que hoje é chamada de Corinto. E sim, essa é a mesma Corinto para a qual Paulo escreveu suas famosas cartas que estão hoje na Bíblia. E as lendas nos contam que Sísifo vinha de uma linhagem divina, sendo ele filho de Éolo, o deus dos ventos, com uma humana. E ao mesmo tempo em que ele foi um rei que trouxe grande prosperidade e riqueza para o reino de Éfira, ele também era odiado por seu comportamento tirano, sendo visto frequentemente subjugando as pessoas segundo a sua própria vontade. E a sua crueldade peculiar chamou a atenção dos deuses, que já estavam preocupados e queriam limitar o crescimento da sua influência e do seu poder. A única coisa que eles não imaginavam é que ele conseguiria enganar e tirar vantagem de muitos deuses até finalmente ser capturado. E o seu primeiro grande conflito foi com o próprio Zeus. O mito nos conta que Zeus estava apaixonado pela ninfa Egina e decidiu se transformar em uma águia para sequestrá-la. Asopus, o deus dos rios, que era o pai de Egina, ficou desesperado e seguiu o rastro da águia atrás de sua filha. Por coincidência, o rastro passava pela cidade de Éfira, e lá, Sísifo, que tinha visto Zeus passar com a ninfa, delatou sua direção para Asopus, em troca da criação de um grande rio de água fresca no centro da cidade. Zeus, que não ficou nada feliz com o acontecido, pediu para que Thanatos, o deus da morte, prendesse Sísifo no submundo, de tal forma que ele não criasse problemas para mais ninguém. Mas Sísifo, astuto como era, conseguiu enganar seu captor. E usando as próprias correntes do Thanatos, ele prendeu o deus da morte no seu próprio reino e escapou para o mundo dos vivos. Voltando para Éfira, Sísifo viveu mais alguns anos escapando da fúria de Zeus, até que um dia, quando ele estava muito doente, ele percebeu que a sua morte se aproximava. Nisso, ele disse para sua esposa que desejava morrer sendo jogado por ela de cima da torre do castelo, caindo diretamente no rio que tornava sua cidade tão famosa. E assim ela o fez. Quando Sísifo morreu e chegou no submundo pela segunda vez, ele se encontrou com a deusa Perséfone e a convenceu de que a sua esposa foi muito injusta com ele, se negando a proporcionar um funeral decente e o arremessando de cima da torre do castelo. A deusa, que se sensibilizou com a sua causa, permitiu que ele voltasse ao mundo dos vivos para fazer justiça. E aqui, Sísifo conseguiu enganar a morte uma segunda vez, mas não haveria uma terceira. Zeus, que já estava completamente furioso e se sentia muito humilhado ao ver tantos deuses sendo humilhados pelo rei de Éfira, decidiu dar um basta definitivo nessa história e condenou pessoalmente Sísifo ao castigo pelo qual ele ficou conhecido: rolar eternamente uma pedra morro acima. E agora, aquele homem astuto que estava acostumado a levar vantagem enganando os outros e sem fazer o menor esforço, estava condenado a um esforço eterno do qual ele não poderia escapar. Mas afinal, o que esse castigo significa e por que nós nos identificamos tanto com ele? Se você observar a mitologia grega, você verá que ela está repleta de castigos muito cruéis. Mas sem dúvidas, nenhum desses castigos é tão familiar para nós quanto o castigo infligido a Sísifo. É impossível, aliás, não nos identificarmos com ele. Independentemente do caminho que você decidiu seguir na sua vida, você provavelmente já se sentiu no lugar de Sísifo alguma vez. Isso porque esse dilema está na vida de quem é empregado e trabalha o mês inteiro só para ver as contas levarem seu dinheiro embora no final. Ele está presente na vida doméstica, que é um eterno ciclo de limpar e sujar. Está também no trabalho do jardineiro, que arranca todas as ervas daninhas só para ver elas crescerem com mais força na semana seguinte. Enfim, o mito de Sísifo é real e está presente na vida humana. E isso independente de quem você é ou da sua classe social. Porque embora nós pensemos que o dinheiro consegue resolver de maneira definitiva esses pequenos dramas da vida humana, seja contratando uma empregada para cuidar dessas tarefas domésticas ou contratando um jardineiro para cuidar do nosso jardim, a verdade é que embora as coisas mudem um pouco de figura, o dinheiro também acaba trazendo a sua própria pedra para rolar. E normalmente o pedregulho de quem é rico é justamente a vontade de ter cada vez mais posses. Sendo que quando ele alcança o topo da montanha, que era aquele objetivo financeiro que ele
tinha no começo, ele descobre que agora ele precisa subir numa montanha ainda maior, porque aquela que ele acabou de subir não o satisfez. E as coisas são e serão assim até o fim dos tempos. Isso porque esse mito que é tão familiar faz parte da estrutura da realidade. E o que o explica é um conceito físico e filosófico chamado de entropia. A entropia já foi provada matematicamente, e ela é uma lei física tão real quanto a lei da gravidade. E esse conceito define que a degradação de tudo que existe no universo é uma constante. As estruturas se deterioram, os aços se corroem, os seres humanos envelhecem e até seres gigantescos como as estrelas morrem. E da mesma forma que isso vale para o universo e para tudo que nele habita, essa lei vale de maneira filosófica para a nossa realidade e para o nosso cotidiano. As casas sujam, os móveis quebram, as estradas esburacam e tudo se corrompe. E para combater essa entropia natural, você precisa fazer um esforço consciente na direção contrária. Popularmente, nós chamamos esse esforço de trabalho. O jardineiro precisa arrancar o mato, a dona de casa precisa limpar, a comida precisa ser plantada e colhida e a pedra precisa ser rolada morro acima. E tudo isso precisa ser feito pura e simplesmente para a entropia ser combatida e a sociedade não virar um caos absoluto. Mas no fim, essa eterna luta contra a entropia é de fato tão trágica quanto ela parece? Existe alguma saída para esse dilema do Sísifo? Albert Camus, um pensador do século XX, acredita que sim. E a frase que, para ele, começa a trazer a solução desse enigma é: devemos imaginar um Sísifo feliz. E antes de entrar nesse tópico, eu quero trazer para vocês uma grande novidade. Eu estou começando a gravar uma série de 5 aulas, onde eu explicarei como a filosofia moderna criou a crise existencial na qual nós estamos inseridos. E lá eu te explicarei como a sabedoria dos antigos é a chave para resolver esses problemas. E aqui vem a melhor parte. Eu vou disponibilizar esse curso para todo mundo que se tornar membro do canal pelo valor de R$ 2,99. Esse é um valor quase simbólico que você praticamente nem vai sentir que pagou. Mas acredite se quiser, ele vai me ajudar demais a manter esse canal ativo. Afinal, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho 2 filhas para criar e eu tenho as minhas pedras para rolar morro acima também. E dessa forma, eu consigo ajudar vocês com o que eu sei de mais valioso da filosofia e vocês me ajudam financiando o meu projeto de tentar viver dessa que é a matéria mais desprezada da atualidade, a filosofia. Então, se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o meu trabalho, torne-se membro do canal. E agora vamos voltar para o nosso tema e vamos tentar entender o que Camus quis dizer com a sua famosa e polêmica frase: devemos imaginar um Sísifo feliz. Mas para entendê-la, nós vamos precisar entender primeiramente quem é esse homem que a criou. Camus é um pensador do século XX que nasceu na pobreza e viu o seu pai morrer quando ele ainda era criança. Não bastasse isso, ele nasceu 1 ano antes de estourar a Primeira Grande Guerra Mundial e tinha 26 anos quando a Segunda destruiu completamente a França, o país onde ele vivia. Todo esse contexto o jogou numa profunda crise existencial. E seria justamente essa crise que o faria desenvolver a linha filosófica pela qual ele ficou famoso, o absurdismo. E é justamente dela que ele traçará a solução para esse mito. Afinal, ele, mais do que ninguém, entendia pelo que o Sísifo estava passando. No absurdismo, Camus defendia que a maioria dos acontecimentos no mundo não possuíam um sentido claro e imediato. E isso desde as grandes tragédias globais, como as que ele presenciou, quanto as pequenas tragédias individuais, como a perda do seu pai, ou até mesmo as tarefas repetidas e intermináveis que se assemelham tanto ao mito de Sísifo. Para ele, todos esses acontecimentos, trágicos ou não, são exemplos claros do absurdo da existência. Em sua filosofia, Camus defende que existem 3 maneiras de você lidar com esse absurdo da existência. O primeiro é você se render a ele, que te levaria a uma grande crise existencial, que poderia te levar até a se desviver, se é que vocês me entendem. O segundo caminho seria tentar enfrentar esse absurdo buscando explicações racionais ou tentando consertar a sociedade, o que para ele era uma loucura pior do que a primeira, porque ele acreditava que era impossível acabar com os absurdos do mundo, justamente porque isso fazia parte da estrutura da realidade. E o terceiro caminho, que era o caminho que ele defendia, era justamente você abraçar esse absurdo e buscar um sentido para sua vida apesar dele. Dessa forma, você não deixaria com que esse absurdo vencesse a batalha da existência, como é o que aconteceria no primeiro caso, e nem se iludiria com a ideia de que você é capaz de derrotá-lo de maneira definitiva. E ele explica isso usando justamente o mito de Sísifo. Quando Camus nos pede para imaginar um Sísifo feliz, ele defende que o rei de Éfira estava feliz com o seu destino. Ele aceitou que a sua vida consistirá em rolar aquela pedra eternamente e não deixará que o absurdo da sua condição o derrote. O Sísifo de Camus busca cumprir o seu destino com excelência e não deixa em hipótese alguma que o absurdo escravize a sua alma. E para esse pensador
libertador é justamente essa mudança de mentalidade, é dessa capacidade de abraçar e aceitar o absurdo que consiste a verdadeira liberdade. Camus imagina um Sísifo que não está deprimido e nem exausto com o rolar da pedra. Ele imagina um Sísifo que não se rendeu à monotonia do seu destino. Ao contrário, ele imagina um Sísifo motivado, que está determinado a vencer o absurdo da sua condição e que chega ao topo da montanha satisfeito por não ter se rendido, que já está pronto para começar tudo de novo mais uma vez, com mais força e com mais coragem. Um Sísifo que sabe lá no fundo que aquela é a batalha da vida dele e que provará a todos que o absurdo não irá o derrotar. E aqui eu quero te falar que existem vários pontos que eu discordo do absurdismo de Camus, mas esse seria um assunto para outro vídeo. Fato é que a sua interpretação do mito de Sísifo é inspiradora, e uma pequena mudança no olhar pode transformar aquilo que parecia um castigo eterno num desafio de superação diário, que não só irá mudar os nossos corações, como também pode salvar e trazer sentido para as nossas próprias vidas. E que tal agora você seguir o conselho de Camus e começar a imaginar o Sísifo que vive dentro de você feliz? Deixa aqui nos comentários qual parte da sua vida você acredita que se parece com o mito de Sísifo. Afinal, muitas vezes essa simples troca de expor o nosso dilema e observar o dilema do outro é o que a gente precisa para começar a mudar o nosso olhar e nos ajuda a dar mais significado para essa pedra que nós estamos rolando. Por enquanto é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, veja mais vídeos e até a próxima.